Salve, salve, alquimista! Bora para uma resolução de questões, na verdade. Você que assistiu o vídeo de Oparin e Aldani sobre a origem da vida, se você não assistiu, dá um pulinho lá. Eu falei para você que as questões podem aparecer em determinados formatos e tudo mais, e que eu ia trazer algumas questões de exemplo. Aqui está o vídeo sobre as questões da teoria de Oparin e Aldani e do experimento de Miller e Urey também, beleza? Bora lá! De acordo com as proposições de Aldani e Oparin, as condições da Terra primitiva possibilitaram uma síntese de protobiontes, formando uma sopa primordial que culminou na origem da vida. Em relação à composição da atmosfera dessa Terra primitiva, qual substância química não estava presente? Galera, protobiontes são organismos formados de aglomerados orgânicos, tá bom? Então, por exemplo, tinha um monte de lipídios, esses lipídios foram formando proteínas, depois formaram uma célula, um organismo, tá bom? Ele pergunta aqui qual substância química não estava presente na atmosfera da Terra primitiva. Galera, a atmosfera da Terra primitiva era uma atmosfera redutora, lembra disso? Era rica em gases redutores, ou seja, não era nada oxidante. Isso significa que não tinha oxigênio. Se não tinha oxigênio livre, então não podia ter gás oxigênio. Beleza? Simples, de boa. Próxima. Uma das hipóteses quanto à origem da vida é a evolução gradual dos sistemas químicos, também conhecida como a hipótese de Oparin e Aldani. Assinale a alternativa incorreta em relação a essa hipótese. Oparin acreditava que as descargas elétricas das tempestades promoveram várias reações químicas nos coacervados, formando os primeiros complexos moleculares inorgânicos nos oceanos primitivos. Galera, essa daqui já está errada. Formando os primeiros complexos moleculares inorgânicos? Não. Eles acreditavam que formava moléculas orgânicas. Tá bom? Ó, se você não sabe o que é coacervado, é uma junção de várias proteínas, tá bom? Em volta de uma película de água, né? A água assim, envolveu essas proteínas, e aí daqui foram formando os primeiros organismos, primeiras células e tudo mais. Novamente, dá um pulinho lá naquele vídeo para você não perder. Beleza? Próxima questão. A hipótese de Oparin e Aldani, em resumo, considera que moléculas mais simples teriam adquirido ao longo de milhões de anos novas organizações e propriedades mais complexas, o que teria aumentado consideravelmente as possibilidades de reações entre elas. Essa hipótese fornece elementos que fundamentam pesquisas relacionadas ao surgimento de reprodução sexuada? Nada a ver. O Oparin e Aldani nunca falou de reprodução sexuada. A evolução dos seres pluricelulares? Também não. A especiação em micro-organismos? Não. O que o Oparin e Aldani fala? A origem das primeiras manifestações de vida. Pronto. Manifestação de vida. Ó. As primeiras manifestações de vida. Aqui, ó. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de molécula de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se coacervado, já falei. Na questão anterior ali eu falei. É uma porção de moléculas orgânicas, ó, de proteínas, por exemplo, envolvidas por uma película de água. Beleza? O experimento de Miller-Urey agora já foi para o experimento, ó. Foi idealizado para testar as hipóteses de Oparin e Aldani sobre a origem da vida na Terra. Neste experimento, foram simuladas as condições da Terra primitiva, num ambiente fechado composto por gases e vapor de água que eram aquecidos, resfriados e submetidos a descargas elétricas, como mostra a figura abaixo. Já expliquei para vocês sobre o experimento, né? Então vamos diretamente aqui. Ó. Com esse experimento, Miller e Urey conseguiram aprofundando, demonstrar e compreender o processo de formação de moléculas de RNA por meio de hipótese de panspermia cósmica? Não. Eles nem falaram de RNA, né, galera? Demonstrar que as condições da Terra primitiva permitiam a ocorrência de reações químicas que transformavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Era isso aqui. Eles conseguiram provar que através de gases inorgânicos a gente conseguia formar os lipídios, que são os aminoácidos, que são os formadores das proteínas e assim por diante.
Próximo, olha lá. Em 1953, Miller submeteu à ação de descargas elétricas de alta voltagem uma mistura de vapor d'água, amônia, metano e hidrogênio. Obteve como resultado, entre outros compostos, os aminoácidos, glicina, alanina, ácido aspartico e ácido aminobutírico. Com base nesse experimento, pode-se afirmar que ficou demonstrada a hipótese de geração espontânea? Não, não ficou demonstrada, né, a hipótese da geração espontânea. Ele simplesmente mostrou que a partir de um material inorgânico eu consigo formar compostos orgânicos. Não se pode produzir proteínas artificialmente, elas provêm necessariamente de seres vivos? Não. Ele conseguiu mostrar. Formam-se moléculas orgânicas complexas em condições semelhantes às da atmosfera primitiva. Sim, por isso que ele conseguiu provar que a partir da atmosfera primitiva, dessas condições, formam-se, dá para se formar moléculas orgânicas. E a última aqui, ó. Admite-se atualmente que a atmosfera da Terra primitiva era constituída de vapor de água, metano, amônia e hidrogênio. A primeira é verdadeira. Bom, a primeira já está certa. Em 1953, Stanley Miller, reconstituindo as condições da Terra primitiva em um aparelho, conseguiu reproduzir moléculas de carboidratos. Não, ele conseguiu formar aminoácidos. Sobre os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, aceita-se atualmente que eram muito simples, autótrofos e aeróbios. Galera, aeróbio são organismos que dependem de oxigênio. Tá? Eu vou colocar aqui como gás O2, mas são organismos que dependem de oxigênio. Se na Terra primitiva a atmosfera era redutora, não era rica em oxigênio, não tinha oxigênio livre, como que poderia ser um ser aeróbio? Na verdade, ele deveria ser um ser anaeróbio. Por quê? Porque seres anaeróbios, eles não dependem de oxigênio e, pelo contrário, em presença de oxigênios, eles podem até sofrer algum desgaste, sofrer algum dano. Tá certo? Então, a alternativa 3 também está errada, também é falsa. Apenas a 1, alternativa E. Tranquilo, galera? Bom, se você não viu então o vídeo sobre a origem da vida, volta lá, dá um pulinho, eu vou deixar o card aqui também. E vou deixar o link na descrição para você dar um pulo lá. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.